Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Filho único que seja com razão chamado Filho de Deus é o Logos, que antes que existissem criaturas, era com ele e foi gerado. Deus criou todas as coisas através dele. Ele é chamado Cristo, porque Deus o ungiu e ordenou o universo através dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olá a todos, daremos início assim à nossa terceira partilha, agora sobre São Justino. Antes de mais nada, gostaria apenas de fazer uma correção daquilo que eu falei sobre Santo Irineu, ou melhor, sobre Santo Inácio de Antioquia. Foi dito na partilha passada que Santo Inácio teria sido condenado em Roma e a sua sentença teria sido executada em Antioquia. Na verdade, Santo Inácio foi condenado em Roma e também martirizado em Roma, já ao início do segundo século. Feita aí a correção, a gente já pode adentrar um pouco em São Justino, grande santo, mártir do segundo século. Aqui a frase que nós rezamos ao início dessa formação, dessa partilha, foi retirada de uma das apologias de São Justino. E na verdade a gente já pode retirar dela alguns pontos que serão muito importantes para nós, para caracterizar o pensamento de São Justino. E o primeiro deles, e o mais importante, é o Logos. Na verdade, São Justino vai procurar, sobretudo, fazer uma relação entre filosofia pagã e cultura grega, no caso, e também a revelação cristã. E essa ponte feita tem, sobretudo, na figura do Logos, o ponto central. Na verdade, o Logos, que é o princípio racional, e nessa partilha a gente vai ver um pouco sobre a etimologia da palavra, na verdade, possibilitou, melhor dizendo, os filósofos de colher as verdades que eles esboçaram, sobretudo verdades, assim por assim dizer, inspiradas pelo Logos, assim vai definir São Justino, mas que o Logos é plenamente revelado na pessoa do Verbo, em Cristo Jesus, e que, na verdade, é um princípio, portanto, racional, que une, assim, filosofia grega e pensamento cristão e revelação cristã. No caso, São Justino vai também se referir a um termo muito importante também, que foi cunhado pelos estoicos, logos espermatikoi, e a gente vai, na verdade, aprofundar e se referir muito a isso aqui nessa partilha. Mas para começar é importante a gente falar o contexto que São Justino se encontrava. Primeiramente o contexto patrístico. Na verdade, São Justino pertence aos padres apologetas, que foram, assim por assim dizer, os padres que procuraram, através do gênero da apologia, que em grego significa defesa, e em contexto literário significa um discurso de defesa de alguém ou de alguma coisa, procuraram, através da apologia, defender o cristianismo nascente assim, dos ataques pagãos e também das perseguições romanas, dos imperadores romanos, que a partir do início do segundo século, com o imperador Trajano, já depois da perseguição de Nero em 64, decreta a impossibilidade do culto cristão dentro do Império Romano. Então, a causa também aí de muitos mártires cristãos, dos martírios de muitos cristãos, testemunhados assim no martiriológico. Mas, na verdade, os apologetas foram pagãos convertidos e possuíam uma boa cultura retórica, que esses escritores quiseram dar à proposta cristã uma estrutura argumentativa e não simbólica, como os escritos dos padres apostólicos, vale assim dizer, de Santo Inácio de Antioquia, e também de São Clemente Romano. A diferença entre os apologetas e os primeiros, os padres apostólicos, é sobretudo na estrutura argumentativa, que na verdade era necessária naquele momento, sobretudo para argumentar de maneira racional, argumentar de que a perseguição ao cristianismo era irracional, porque sobretudo o cristianismo é parte de uma base racional. O irracionalismo se encontrava, sobretudo, no culto pagão. Vai assim, sobretudo, destacar os escritores apologetas.
Os apologetas foram os primeiros autores chamados a colocar-se uma realidade em uma posição de fronteira entre a comunidade cristã e por assim dizer, a cultura pagã. Na verdade, a expansão do cristianismo, além dos confins da Palestina, vai ser de suma importância, sobretudo para a doutrina cristã, o desenvolvimento da doutrina cristã. Vale ressaltar, sobretudo, autores como Grillmeyer e também o cardeal Ratzinger, o Papa Emérito Bento XVI, que em muitos dos seus escritos falam da importância que o cristianismo da cultura grega para a doutrina cristã. E a gente vê, sobretudo, nos padres gregos, vale ressaltar também, além de São Justino, Clemente de Alessandria, que procuraram fazer o diálogo entre cultura pagã, pensamento filosófico e, no caso, a revelação à cultura cristã, através, sobretudo, do Logos. Na verdade, a gente já pode falar um pouco das razões pelas quais, sobretudo da rápida difusão do cristianismo, que incomodava as autoridades do Império Romano e também a cultura pagã, os pagãos naquele momento, que sobretudo, as razões dessa rápida difusão: o fervor da fé dos primeiros cristãos e o testemunho do amor fraterno, a firmeza na perseguição e o heroísmo dos mártires, vale a pena citar o São Justino, que também foi mártir, a decadência da cultura helenístico-romana e, sobretudo, a ascensão da doutrina cristã. Pontos importantes da vida de São Justino. São Justino nasceu em torno ao ano 100. Nasce na região da Palestina. São Justino, muito embora tenha nascido na Palestina, não era judeu. Não foi submetido à circuncisão e nem mesmo conhecia o hebraico. Na verdade, nasceu na Palestina, mas recebeu uma cultura grega. Em 183 se converte ao cristianismo durante o Império de Adriano, e São Justino vai elencar as razões para essa conversão: por causa do testemunho dos mártires e também através do ensinamento de um ancião, que, no caso, São Justino vai testemunhar esse ensinamento, o diálogo com este ancião, sobretudo no seu diálogo com Trifão, que é uma das obras de São Justino. São Justino, que foi, na verdade, nesta obra, argumenta e fala, sobretudo, a um judeu, testemunha assim a experiência cristã que ele viveu, e procurando assim fazer com que o judeu saiba que, na verdade, o cristianismo é parte daquilo que foi dito no Antigo Testamento até a revelação em Jesus, possibilitando aí que esses judeus na verdade, também receba a novidade do Novo Testamento, a novidade de Jesus. Em 148 se transfere a Roma, onde funda uma escola, escrevendo também as suas obras apologéticas, que são duas, né, que chegaram até nós hoje. Né? Em 150 escreve as Apologias, destinadas ao imperador Antonino Pio. 160 escreve o Diálogo com Trifão. Em 165 é condenado à morte durante o imperador Marco Aurélio, durante o império de Marco Aurélio, melhor dizendo. Marco Aurélio, que era filósofo estoico. E, paradoxalmente, durante o império de Marco Aurélio, São Justino, que apreciava tanto a filosofia, é martirizado. Por ser de nacionalidade palestinesa e de educação grega, isso consentiu a São Justino de confrontar-se seja com a cultura hebraica, para demonstrar que Jesus é o Messias esperado, isso relatado no seu diálogo com Trifão, seja também com a cultura filosófica, relatado assim nas Apologias, para demonstrar que Jesus é a encarnação do Logos, do qual participam todos os filósofos. Justino media explicitamente tanto a concepção filosófica de Deus, como também a concepção bíblica. Deus Pai é ser não gerado e transcendente. Aí a figura, a transcendência, que vai ser muito cara, que São Justino vai utilizar muito o platonismo nesse sentido, fazendo aí um link com a teoria das ideias de Platão,
do mundo ideal, que na verdade o mundo real é na verdade um reflexo, por assim dizer, do mundo ideal. E na verdade São Justino vai utilizar essa questão do mundo ideal, que é transcendente, como na verdade também uma das características de Deus Pai. E aí faz esse link entre cultura filosófica, platonismo, e religião cristã. Evidentemente que para São Justino na verdade Deus, e aí a diferença com o platonismo é que Deus não permanece como na transcendência, por assim dizer, mas na verdade possibilita uma ponte entre homem e Deus através do Logos, que por assim dizer que se encarnou, se fez homem, e por assim dizer possui duas naturezas, assim, natureza divina e também natureza humana. E aí, falando um pouco da filosofia, São Justino vai dizer em sua segunda apologia: se se quiser julgar retamente, os nossos ensinamentos nada possuem de infame. Ao contrário, são superiores a toda a filosofia humana. E aí São Justino vai ser influenciado, além do platonismo, também pelo estoicismo, que naquele momento era a filosofia mais difundida, o estoicismo foi uma das grandes escolas gregas, fundada por Zenão em torno ao ano 300 a.C. E aí o que é importante para a gente do estoicismo é o seguinte, para a gente, no caso, fazer esse diálogo com o pensamento de Justino. O conceito de uma razão divina que rege o mundo e todas as coisas do mundo, uma ordem necessária e perfeita, aí o princípio cosmológico do estoicismo. O homem é guiado pela razão, e esta fornece a este normas infalíveis de ação que constituem o direito natural. Evidentemente, para São Justino, o homem, através da sua razão, pode sim conhecer a Deus, até porque Deus é princípio racional. Então, aí, no caso, o conhecimento racional, São Justino vai também fazer uso da filosofia. E aqui a gente já pode, evidentemente, São Justino também vai ter uma certa insatisfação com a filosofia. Isso ele vai relatando também no Diálogo com Trifão e também nas Apologias. São Justino passa de filosofia em filosofia. Primeiramente pelos estoicos, que São Justino vai dizer que ao final não enfrentavam o verdadeiro problema de Deus. Os estoicos não acreditavam em um Deus transcendente. Aí também o motivo do descontentamento de São Justino com os estoicos. Também com os peripatéticos, que na verdade querem receber pagamento, o que é indigno dos filósofos, e também com a filosofia pitagórica, que tinha pretendido somente cálculos matemáticos. Então o São Justino vai argumentar sobre, vai estar descontente, por assim dizer, com relação a essas três escolas filosóficas. Com relação ao platonismo, São Justino aí adere a algumas ideias, como a verdade pura do ser autêntico, acessível ao puro pensamento racional, a verdade de Deus, que é transcendente ao mundo, e que se identifica com o bem e com o belo. Mas para São Justino, o cristianismo é a verdadeira filosofia, com a qual Platão já se dava conta. Todos os homens que viveram racionalmente foram de um certo modo cristãos. Sócrates, Heráclito, Abraão, Isaque e Elias. O cume é Jesus da inteira história do espírito humano. E aí a gente já pode partir da ponte entre filosofia e pensamento cristão através do Logos, o que vai possibilitar dizer que o Logos, como princípio racional, é, na verdade, plenamente revelado na pessoa de Cristo, e que, portanto, o cristianismo vai ser, assim, a verdadeira filosofia, porque crê naquele que no Logos definitivo, que é Jesus. Para isso, é importante passar por alguns pontos acerca do Logos, da etimologia da palavra. Razão enquanto primeira substância ou causa do mundo e pessoa divina.
Heráclito já vai falar um pouco do Logos, que é a lei do mundo. Todas as leis humanas se alimentam dessa lei divina. Para os estoicos, estes viam na razão como um princípio ativo no mundo, que anima, ordena e prevalece sobre tudo. O princípio ativo é o Logos, que é presente na matéria, isto é, Deus. Este é eterno e, através da matéria, é o artífice de cada coisa. No helenismo, Logos indica um princípio cosmológico, que garante a mediação entre mundo e Deus absolutamente transcendente. O Logos é identificado com o intelecto divino enquanto ordenador do mundo. E aí a gente cita também agora, já fazendo uma ponte entre filosofia e cultura cristã, ou melhor, e pensamento hebraico, pensamento judaico, em Filão de Alessandria. Logos como pessoa divina. Logos é um intermediário entre Deus e o mundo. Deus, servindo-se do Logos, criou o mundo, imagem e modelo das outras coisas. Filone interpretou o testemunho bíblico no contexto da filosofia helenística. Saindo de Filão, a gente já pode entrar no pensamento bíblico. Segundo São João, Logos é identificado como o próprio Cristo. Logos e Filho. O gênero humano pode participar ao Logos enquanto razão. E aqui a gente cita também o livro o próprio cardeal Müller, que vai falar na sua dogmática cristã, dogmática católica, sobre o Logos. Logos tem suas raízes no discurso do Antigo Testamento, relativo à palavra de Deus, e se acompanha ao discurso da sabedoria de Deus nos livros do Antigo Testamento. Por isso, São João pode identificar o Logos com Deus. O Filho único que repousa no seio do Pai e que é Deus é o Logos. Ele é Jesus Cristo. E aí a gente chega ao ponto fundamental. Logos e a pessoa de Cristo. Logos que preexistia, se encarnou. Logos é, portanto, o mediador entre Deus e o mundo. Deus não se comunica com o mundo senão através do seu intermediário. O Logos é o modo no qual Deus se manifesta aos homens e o meio que conduz a Deus. Por meio deste, o mundo foi criado. Justino, em relação com a concepção de Logos, se deixa guiar pela tradição cristã e, em particular, pelo prólogo de João, também pela filosofia grega, dado que os termos são tirados do platonismo e também do estoicismo. O Logos, em Justino, abraça todas as coisas. Justino se diferencia dos outros em dar maior importância ao tempo e à história. O Logos abraça não somente todas as coisas, mas também todos os tempos. Citando também aqui Müller. O Logos divino atuaria já antes mesmo do aparecimento de Jesus na história, enquanto teria disseminado no mundo as sementes da salvação, logoi spermatikoi. Somente no Jesus histórico, porém, a presença salvífica de Deus no mundo seria plenamente realizada. Homens como Sócrates e Heráclito teriam vivido em conformidade ao Logos, teriam sido orientados por ele. E aqui a gente já vê o conceito de Logos spermatikoi. A expressão palavra de Deus constitui o contexto primário e fundamental da doutrina justiniana do Logos. O Logos que Justino fala, reta razão, gerado pelo Pai antes dos tempos, antes de todas as culturas, se encarnou em Jesus. Mas é também o princípio racional, ou melhor, o princípio que rende racional todos os homens. E por isso também vale citar que Sócrates e Heráclito, por exemplo, podem, nesse sentido, serem chamados de cristãos. Aí vale a pena citar a primeira apologia, 46, no capítulo 46, parágrafos 2 a 3. Justino afirma que quando os escritores pagãos expressam alguma verdade, a tiraram do Logos seminal divino, ou seja, a racionalidade humana é capaz também obscuramente de entrever a verdade ou a realidade que são connaturais com o Logos. Aqueles que vivem... Aqui a gente cita também uma frase. Ou melhor, a gente já passa
já para o logos spermatikoi propriamente dito. Justino une a concepção teológica do Filho como logos, a doutrina do logos spermatikois, entendido como princípio físico. Os estoicos usavam o termo logos spermatikos ao plural para designar os princípios ativos que produzem o desenvolvimento de todas as coisas. Justino transferiu o termo do âmbito usual para aplicá-lo ao de intelecto e de moral. O logos spermatikos não é somente o logos da mente humana. É uma demonstração, a parábola do bom semeador, Mateus 13:14, que descreve o logos divino que semeia as sementes de racionalidade no intelecto dos homens. Também se a semente da razão, semeada no gênero humano, pode ser também descrita como uma parte do logos seminal. Isto é, o logos que semeia nos homens a razão, não se deve pensar que o logos humano seja em algum modo idêntico ao logos propriamente dito. E aqui a gente vê a diferença entre logos, na verdade, o logos spermatikos, semeado, por assim dizer, nos homens, que no caso, princípio racional, todos aqueles que pensam, na verdade, todos os homens por pensarem, né, por serem racionais, possuem, por assim dizer, essa semente, a semente do logos. Mas, na verdade, a semente não pode ser confundida com o logos propriamente dito. A racionalidade humana é capaz de alcançar algum conhecimento do divino, mas não pode alcançar a plenitude do logos. Este, de fato, se é revelado somente com a encarnação de Cristo, o qual é logos na sua totalidade. Em Cristo, portanto, se é manifestada em forma definitiva a razão eterna. Cristo é o logos, ou seja, a razão divina. Graças ao logos se cumpriu a criação. Enquanto o Verbo de Deus, o logos, pode encarnar-se para ensinar aos homens a verdade e a sabedoria perfeita. A prova disso é o fato que em Cristo se cumpriram todas as profecias. Também os milagres de Jesus testemunham a sua origem divina. E aí a gente vê, portanto, o legado de São Justino. O cristianismo é manifestação plenária do logos, princípio que cada cultura retira a sua racionalidade. O cristianismo, enquanto manifestação do logos, na sua inteireza, na pessoa histórica de Cristo, é de consequência a verdade completa. Os profetas e os filósofos tiraram as suas verdades antecipadas e parciais do logos, mesmo que os inspirava, ou que era presente nesses por participação. Na verdade, aí a gente vê também, no caso, São Justino defendendo a religião cristã em relação também às outras culturas. Na verdade, o logos manifesta-se também a nível cultural. E, na verdade, toda cultura retira, no caso, é um princípio racional. E, neste sentido, se liga ao logos. E também os filósofos, de maneira por participação, também, na verdade, tocam no logos. Justino sintetiza e unifica no mistério de Cristo a sabedoria pagã e a fé judaica. O Cristo Logos é a plenitude daquilo que é presente como semente na cultura grega e como figura na lei judaica. Assim, o cristianismo se torna a verdadeira filosofia e o novo Israel. Na filosofia grega, o Logos se é manifestado através das suas sementes espalhadas na inteligência de cada homem. Vale citar Sócrates, Heráclito, também Platão. Todos os filósofos, assim, puderam compreender somente uma parte da verdade, enquanto não possuíam o Logos inteiro, manifestado em Jesus. E aí, no caso, também na história de Israel, o Logos se é manifestado inspirando os profetas. Estes são testemunhas do Logos. É muito interessante dizer também, falar um pouco dessa relação que, sobretudo no diálogo com Trifão, que Justino estabelece entre Antigo Testamento e também filosofia grega, no sentido de que os profetas foram inspirados pelo Logos, e na verdade também os filósofos
tinham, na verdade, um princípio racional. E esse princípio racional é o Logos, que se manifestará em sua plenitude na figura de Jesus Cristo. Então, Justino foi o filósofo tratado aqui. Acredito que tenha sido de bastante relevância falar um pouco da sua cristologia, que é uma cristologia, como a gente pôde ver, que procurou, sobretudo ali naquele tempo, dialogar com outras culturas e, na verdade, e beber muito da tradição nesse sentido. E aí a gente já abre o caminho assim para Santo Irineu, que será o tema da próxima aula. Então, até a próxima. Shalom.